Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado, para que eu e você possamos meditar na palavra poderosa do Senhor, que é viva e eficaz, porque o Senhor, ele é aquele que faz por nós o que nem imaginamos. Quantas das vezes nós recebemos bênçãos tal que nem pedimos ou que nem estamos esperando, de tão grande que é. E o que nós temos que fazer? Ser gratos, porque nosso coração, quando está cheio de gratidão, ele atrai ainda mais e mais bênçãos. E é por isso que muitas das vezes nós não entendemos o porquê que alguém que tem tão pouco é tão grato, porque ele sabe o valor de se conquistar algo. E a gratidão no nosso coração é que traz isso para a nossa vida. Por quê? Eu estou aqui diante da palavra do Senhor em 1 João 5, que nos fala sobre isso, sobre ser grato, sobre saber quem é que está no controle da minha e da sua vida. Preste atenção, no Salmos 18:46 está escrito assim, ó, o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Tudo que falta em você e em mim, e para você e para mim, sobra em Jesus. E por isso que nós temos que buscar nele, que é fonte inesgotável, que é fonte de água viva, que é pão vivo, que é caminho certo, que é luz. Então, no Senhor nós encontramos recurso, no Senhor nós encontramos alimento, no Senhor nós encontramos direção. E é por isso que nós temos que ser gratos, porque quando nós entramos nessa ideia de que agradecer gera milagres, nós entendemos a palavra. Por quê? Em 1 João 5 está escrito assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque esta é a caridade ou o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Jesus, ele trouxe para nós hoje esta verdade. E ele disse para mim, diz hoje para mim e para você, tome posse dessa palavra. Saiba que você tem poder para viver e para fazer cada vez mais. Ah, como assim? Agradecendo. Agradeça o que você tem. Eu tenho tão pouco, mas seja grato. Seja grato. Divide, mas divide como? Faça como aquela viúva, não tenha medo de faltar, porque se você confia no Deus Todo-Poderoso, o Senhor envia o recurso. Muitas das vezes nós vemos pessoas miseráveis e cada vez mais miseráveis, passando cada vez mais necessidades. Portanto, elas têm um coração duro. Não é porque a pessoa muitas das vezes tem uma situação complicada ou passa por dificuldade que quer dizer que ela tem um coração quebrantado, que quer dizer que ela tem um coração voltado à bondade. Na maioria das vezes, ela tem um coração tão duro, que só o Senhor Deus para esmiuçar. Por quê? Porque elas não conseguem enxergar nada de bom e culpam tudo
A sociedade, o governo, o mundo, a cidade, o fulano, o ciclano, mas se esquecem de que se elas voltarem, quebrantarem o seu coração, olharem para o monte de onde vem o nosso socorro, o Senhor as socorrerá. Por que que Ele socorre? Porque Ele sabe quando um filho seu precisa de água, precisa de pão. Quando Abraão despede seu filho Ismael, somente com pão e um odre de água para um deserto, Abraão não imaginou que Agar e o seu filho ia passar dificuldades. Mesmo sendo Abraão um homem tão rico, nos dias de hoje teríamos dito que ele seria processado por fazer isso. Mas nós vemos ali que o Senhor muitas das vezes permite ou deu a ele essa ordem, despede ele como Sara te ordena, porque tenho eu com ele um negócio. Então, naquele momento, aquele menino em meio deserto, em choro, clama ao Senhor. E o Senhor envia pão e água e dá para ele um dom. E ali ele estipula que aquele menino seria a semente de uma grande nação. Então ninguém vai morrer antes do tempo. Só temos que nos lembrar de que o Senhor é que é a provisão. Em meio ao deserto, em meio à tempestade, temos que firmar as nossas raízes no meio das dificuldades e não desistir, e não arrancar elas e morrer. Quanto mais difícil a situação, mais nós temos que buscar em Deus, mais nós temos que firmar as nossas raízes na rocha, mais a nossa fé tem que ser acrescentada. Quantas e quantas pessoas desistem, mergulham em situações terríveis, porque desistiram do que Deus colocou no coração delas. Desistiram dos seus sonhos, desistiram da sua vida, desistiram da sua família, desistiram do bem mais precioso que o Senhor nos dá, que é a vida. Então, o que há de fazer por uma pessoa dessa? Nós temos que orar, porque somente o Senhor pode resgatá-los. Nós temos que entender que a nossa gratidão impede que o inimigo nos lance nesse abismo intransponível aos olhos humanos. Ele nos lança lá através de tudo isso que eu falei para vocês. E nós nos tornamos ingratos. Temos às vezes onde comer, onde dormir, uma boa cama, uma boa comida, um teto, um trabalho. Murmuramos, metemos o pé em tudo, jogamos para o alto, porque achamos que não queremos aquela vida, queremos algo maior. E quando na verdade o inimigo lança isso na sua mente, quando você se afasta do que Deus tem te dado, porque para você é pouco, o inimigo te afunda cada vez mais, porque ele conseguiu que você deixasse ele entrar e te arrastar. Então seja grato. A casa é simples, mas se estiver limpa e aconchegante, é o melhor. Ah, mas isso não vai mudar, vai. Mas agradeça. Agradeça o que você tem hoje. Hoje você está vivo, com saúde, está de pé, está saindo para trabalhar. Tem comida na mesa.
Tem louça para lavar porque tem comida. Tem casa para limpar porque tem casa. Tem roupa para lavar porque tem roupa para vestir. Louvado seja Deus. Em tudo dai graças. Em tudo seja grato. Porque quando agradecemos, as coisas boas se aproximam de nós. Quanto mais nós somos gratos, mais nós nos achegamos a Deus. O Senhor Jesus, Ele é tão maravilhoso, que Ele manda que a gente se lembre sempre, sempre da fidelidade e da bondade de Deus. E que nós sempre nos esforcemos para conquistar o que vem do alto. Porque muitas das vezes nós achamos que a nossa felicidade ou a nosso contentamento ou a nossa instabilidade emocional, física, está no que conquistamos em bens materiais. Quando na verdade a nossa firmeza, a nossa permanência de pé está quando nós firmamos as nossas raízes em Jesus, porque Ele cuida de nós. Quando nós agradecemos, nós nunca perdemos Jesus de vista, porque Ele não nos perde de vista, nós é que nos afastamos dele. Então seja grato, não se preocupe com nada. Tá difícil, dê glória a Deus, dê glória a Deus. Esses dias eu vi um vídeo e nesse vídeo tinha algo bem interessante, porque era um pássaro e ele só reclamava da situação dele. Aí ele encontrou, um anjo desceu e falou para ele agradecer. Não, ele contou para o anjo por que Deus não mandava água e tal. Então o anjo foi falar com o Senhor e o Senhor mandou ele voltar e falar, manda ele agradecer o que ele tem. O anjo obedeceu, desceu e falou para ele. E ele mesmo sem entender, no outro dia acordou, se lembrou daquilo e começou a agradecer pelo sol, agradecer pelo deserto, agradecer pelo ar, pelo dia. E devagar a situação dele foi melhorando, uma fonte de água apareceu e as coisas abriram aos olhos dele. Então não se preocupe, porque na verdade você não vê a situação mudar porque você bloqueou a sua mente, você bloqueou para você mesmo. Como assim? Você está sempre dando voltas no mesmo ciclo, como aqueles ratinhos dentro daquelas gaiolas, correndo e não sai do lugar? Você se estacionou, você se colocou nessa situação porque você reclama dela todos os dias, reclama, resmunga, murmura, mas não agradece. Você está nessa situação? Tá, mas tem comida, tem saúde, tem teto, tem roupa. Então agradeça pelo que você tem, se você quer ver as coisas melhorar. Quando nós somos gratos pelo pouco que temos, o Senhor nos coloca no mundo. A Bíblia diz, a Bíblia é bem clara, fostes fiel no pouco, no muito te colocarei. Porém, Jesus, quando chama aquele servo que não tem coragem de valorizar o pouco, e diz para ele, servo inútil. Sabendo tu que colho até onde não plantei, não fizestes nada com o que coloquei nas tuas mãos? Seja tirado o que você tem e você seja lançado fora.
Não sou eu que disse isso, foi o próprio Jesus. Então pare de resmungar, pare de murmurar, antes que a ira do Senhor te alcance. Comece a agradecer, porque o Senhor é bom, a sua vontade é perfeita. E Ele sempre foi e sempre será a nossa melhor opção. Porque se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele te der, Ele é Deus, se Ele não te der, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus, se Ele não curar, Ele é Deus. Então, fique em paz. Ele cuida de você. Lembra daquele louvor? Eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a chorar. Viu? Confie no Senhor e Ele cuida. Não se preocupe. Essa é a palavra de hoje. Tome posse da sua vitória. Seja grato. E você já é mais que vencedor. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.